Amigas e amigos, estou muito feliz de estar aqui. Peço licença a todas e a todos para cumprimentá-los numa pessoa muito importante para mim, uma pessoa que eu admiro muito, que tem sido parceira e que eu conheço desde lá de trás, quando eu fazia especialização em engenharia sanitária na Faculdade de Saúde Pública da USP, é a Oscarlina Maltese Rezende, essa mulher admirável que já estava lá na sociologia, grande pesquisadora. Agradeço a ela o fato de ter me trazido até aqui. E sou honrada e agradecida. Desejo uma grande noite a todas e vou falar um pouquinho da minha experiência sobre essa questão tão urgente, tão necessária que todos nós defendemos. Muito obrigada. Amigas e amigos, senhoras e senhores, eu estou com sentimento de honra e alegria neste momento. Honra por estar falando pessoas tão qualificadas e alegria por estar entre pessoas que pensam como eu, que pensam que tem que ajudar o governo, levando propostas, pedindo, insistindo, exigindo trabalho que vai melhorar a nossa sociedade. E nós estamos trabalhando hoje um tema muito delicado, um tema doloroso, um tema que todos conhecem aqui, todos os presentes conhecem, que é abuso sexual para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou doenças raras. O que nós sabemos deste particular é horripilante. São casos extremamente perigosos, dolorosos, mas temos que enfrentá-los. E eu acredito, estou feliz, porque estou entre pessoas que pensam como eu, que acreditam na luta coletiva. E eu estou aqui para trazer testemunho de que a luta coletiva sempre dá resultado. E eu tenho alguns exemplos, gostaria de pedir licença para mostrar alguns exemplos da minha vida de luta coletiva. A primeira delas que eu tenho para colocar aqui na cidade de São Paulo foi em 1975, na década de 1970, quando nós, as feministas da cidade, resolvemos reivindicar creches públicas para que as mães pudessem procurar emprego e deixar filhos acomodados em algum lugar. Rapidamente, nós entendemos que esse mote não era o ideal, porque o sujeito da creche tinha que ser a criança e que a creche deveria ser a primeira escola da vida. E também vimos muito rapidamente, aí entra a questão do primeiro contato com doenças raras, com doenças especiais, com alguma deficiência. Porque nem todas as mães poderiam procurar trabalho, porque muitas mães eram doentes ou portadoras de alguma anormalidade e o seu filho precisava da creche. Então nós mudamos o mote rapidamente. Em 1975, a cidade de São Paulo tinha 6.200.000 habitantes e possuía uma única creche pública. Uma única creche pública. Hoje, de 75 para cá, lutamos, cada prefeito foi aumentando o número de creches e hoje não existe mais fila de creche. A família que quer levar e matricular sua criança em creche em São Paulo, ela tem creche e pré-escola garantida pela rede municipal. E não paramos aí. Nós vivíamos em plena ditadura ainda, mas quando houve a possibilidade da primeira eleição direta para governadores, em 1983, aqui em São Paulo, nós, as feministas, nos engajamos na campanha do governador Franco Monteiro e propusemos a ele o projeto de criação
do Conselho Estadual da Condição Feminina, um projeto muito interessante que colocava como conselheiras metade delas da sociedade civil e outra metade representantes de órgãos do governo. Para quê? Para formular políticas públicas que pudessem colaborar com todo o governo, apresentar propostas para todo o espectro governamental, para todas as secretarias. E foi um sucesso grande. E, fruto desta luta também, nasceu a primeira Delegacia de Defesa das Mulheres, dos Direitos da Mulher, que foi inaugurada em 1985 e que nasceu de um seminário que eu organizei. Eu estava como presidente interina, eu era vice-presidente nessa época do conselho, mas a presidente estava viajando e como presidente interina organizei um seminário, veio nos falar uma pessoa do Rio de Janeiro muito interessante, respeitada, Rosisca Darcy de Oliveira, e falando de violência doméstica. E nós convidamos 3 assistentes sociais que o governador tinha nomeado para distritos policiais. E ouvimos delas coisas dolorosas. Quando chegava num distrito policial, isso que elas nos contaram, uma mulher que tinha vencido, tinha apanhado, estava sofrendo violência doméstica e tinha tido a coragem de chegar num distrito policial, pedir um boletim, fazer uma denúncia, pedir um boletim de ocorrência, ela às vezes sofria uma outra violência. Porque não raras vezes o delegado perguntava, mas o marido bateu, o que a senhora fez? Ou seja, ela sofria uma segunda violência e raramente esse boletim de ocorrência tinha sequência. Então nós formulamos a seguinte proposta: vamos visitar o governador Montoro, vamos pedir a ele para que em cada distrito policial exista uma sala, com todo respeito, para receber as mulheres que tiverem a coragem de romper o medo e procurar a ajuda da polícia. E que sejam recebidas com respeito, que o boletim de ocorrência seja feito e que ele tenha sequência. E fomos lá, no Palácio dos Bandeirantes. O governador nos recebeu com o Bresser Pereira do lado, que era seu secretário de governo, ouviu nossa proposta, ele era um feminista de verdade, ficou entusiasmado, vamos fazer rapidamente, chama o secretário de segurança, vamos já começar. E chamou o secretário de segurança, que por acaso estava no Palácio dos Bandeirantes naquele momento, que era o depois, então, presidente da República, Michel Temer. Era o secretário de segurança, o doutor Michel ouviu toda a proposta, ficou quieto, pensando, e fez uma contraproposta na hora, que era da criação de uma única delegacia de defesa das mulheres. Nós olhamos umas para as outras, nós que tínhamos ido reivindicar uma sala especial em cada distrito, vimos que a nossa proposta foi muito diminuída, mas se a gente recusasse, íamos sair de mãos vazias. Então, aceitamos a proposta. Depois fomos até a Secretaria de Segurança, conhecer as primeiras delegadas escolhidas pelo Dr. Michel Temer e ficamos muito felizes, porque foi a primeira delegada, Rosemary Correia, e a Clementina de Jesus, que foram 2 delegadas maravilhosas. Era muito novo tudo, elas aceitaram a presença de uma pessoa do Conselho da Condição Feminina nos primeiros momentos da delegacia e foi um grande sucesso, foi a primeira no Brasil, com todas as limitações, não funcionava 24 horas por dia, porém ela serviu de modelo, de exemplo. Os estados passaram, outros estados passaram a reivindicar mais este modelo, foram atendidos, muitos foram atendidos. Hoje no estado de São Paulo nós temos mais de 150 delegacias de defesa da mulher, que dá resultado e tem sido cada vez mais reivindicada nos locais onde ela não existe. Então, vale a pena fazer o trabalho coletivo. O trabalho coletivo resulta em avanços. E eu vou contar um pouco do que se passou comigo nesta questão do secretário do Trabalho, também do governo Montoro. Eu tinha trabalhado antes como engenheira civil e sanitarista,
perto de 20 anos atendendo, sobretudo, indústrias, projetando e instalando indústrias. E fui ser secretária do Trabalho, não esperava nunca, mas fui com todo o empenho, respeitando as mulheres, e encontrei 220 fiscais na secretaria, metade médicos, metade engenheiros do trabalho, e fiz um plano de fiscalização das condições de trabalho no estado de São Paulo, tanto na cidade quanto no campo. E tive um choque grande de encontrar crianças até com 5 anos de idade, já portadoras de cicatrizes de acidentes do trabalho. Não é fácil. Eu fiquei muito impactada e continuamos o programa e encontramos pessoas, adultos, mulheres, homens e também crianças na sociedade, nas condições análogas à de escravidão. E incrível, porque crianças portadoras de acidentes do trabalho. Em Iguape tem uma madeira que ela nasce e fica dentro da água e ela é retirada para servir daquela madeira que faz o lápis que as crianças depois vão aprender a escrever, o primeiro com lápis. E eram crianças que serravam essa madeira. E eu encontrei crianças de 11 anos de idade já com o pulso duro, porque tinham sido serrados os músculos. E sem dedos. Eu tenho fotos, filmes. Foi um negócio muito impactante. E eu me joguei no trabalho para tirar essas crianças deste mundo, do mundo do trabalho, e levá-las para escolas. Então, esse trabalho teve muita repercussão, mas tudo é fruto de observação, de entender o que está acontecendo e de levar a proposta para os superiores, que é o que este grupo, que é o que eu acredito que este grupo dessa sala está fazendo. Se organiza e vai buscar evolução. É com deputado, é com deputada, é com senador, é com prefeito, é com governador, é com vereador. Qualquer pessoa que tenha vida pública, com mandato ou não, tem obrigação de receber pessoas que estudam as questões e que vão levar sugestões. Eu defendo isso, estou com vocês, me coloco à disposição de lutar junto. Porque se tem algo doloroso é a exploração sexual de meninas e, sobretudo, de meninas atípicas, de adultas com falta de condição, sem condição de saber o que está acontecendo e de reagir. Portanto, temos certeza que as mulheres que têm doenças atípicas e que não conseguem se defender são as mais exploradas. Eu considero uma aberração de seres humanos que exploram mulheres indefesas e crianças também, e não respeitam meninos também, não. É algo que vem à tona, os números são alarmantes, mas eu nem gosto de citar esses números, porque eu sei que não são verdadeiros. A realidade, com certeza, é maior do que esses números. Mas o que vale é a nossa luta, a luta da sociedade civil, porque quem está no governo tem tantas coisas para pensar que às vezes não percebe que está bem na sua frente uma solução. Então, nós precisamos nos unir e levar a solução a quem de direito, porque esta questão que vocês defendem, que eu defendo, ela é gigantesca. Não dá para a sociedade civil resolver sozinha. Não dá para a família enfrentar sozinha quando tem uma questão como essa, uma doença atípica na família. Eu quero deixar aqui a minha profissão de fé. Acredito na luta coletiva, desejo que ela se fortaleça cada vez mais e onde precisarem da minha presença, da minha voz, da minha atitude, contem comigo.
Eu desejo que essa noite seja uma noite mágica, que todo mundo saia daqui cheio de força, com mais vontade de chegar a soluções. Se não conseguirmos soluções definitivas, vamos conseguir aos poucos, mas não podemos parar. Nós, os ditos normais, temos obrigação. E quem tem cargo público tem mais ainda obrigação. Portanto, falem, procurem vereadores, deputados, prefeitos, governadores, secretários estaduais, municipais, porque quem tem cargo público tem uma responsabilidade maior do que a nossa, que somos hoje sociedade civil. Agradeço muitíssimo terem me ouvido e me coloco à disposição dessa luta, parabenizando cada um e desejando um ótimo, um retumbante sucesso nesta luta tão meritória, tão necessária, tão importante. Não somos nós que queremos ser atendidas por pessoas que têm condição de atender, é a sociedade que precisa de nós e nós estamos respondendo presente. Muito obrigada a todos.